noite a todos, obrigado pela presença, bem-vindos à comunidade Autodesk da língua portuguesa para mais este webinar com os nossos especialistas. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado Fábio Sato, especialista em Revit, tá? E ele vai apresentar para vocês em duas partes, porque o assunto é meio grande, o conteúdo sobre o fluxo de trabalho entre o Revit e a criação dos arquivos IFC, tá? Então, ele vai apresentar mais detalhes sobre o IFC e como que você configura tudo isso lá no Revit, tá? Então, boa noite, Fábio. Obrigado pela presença. Estamos ansiosos aqui para aprender a fazer essa configuração direitinho aí com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, né? Em relação às perguntas, devido ao formato do webinar, a gente vai deixar as perguntas para a parte final, tá? Procurar deixar ali uns 5, 10 minutinhos para as perguntas, tá bem? Então, vamos lá. Aqui tem um pouquinho do meu resumo, muita gente já conhece, né? Eu já faço parte do Expert Elite, se eu não me engano, desde 2015, acho, né? Já vamos para quase 10 anos, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, algumas definições, né? O que é o IFC, né? Então, o IFC é a abreviatura de Industry Foundation Classes, e ela foi desenvolvida por um pool de empresas e hoje é gerenciado pela Building Smart, né? E a ideia é que seja um formato para intercâmbio de modelos neutro e que possa ser lido. Se você quiser abrir um arquivo IFC, você vai conseguir, sem depender de um software proprietário que eventualmente pode ter alguma dificuldade, tá? Então, essa é uma das ideias do IFC. Então, no IFC, a gente tem 3 extensões básicas, tá? Que é o IFC. Ele é um arquivo texto e a gente pode abrir no editor de texto. Não é recomendável fazer isso, mas você pode abrir para fazer uma inspeção. E aí a gente tem no formato XML e também no formato zip, tá? Que ele dá uma compactada. Então, aqui são os formatos mais comuns. Tem surgido alguns outros formatos de IFC, mas esses são os mais comuns, tá? E fora o formato, a gente tem algumas especificações de exportação, tá? São várias. Para cada formato, por exemplo, o 2x3, que era o formato mais antigo, na especificação mais antiga, a gente tem Coordination View 2.0 ou CV2, que esse é o formato utilizado onde existe uma preocupação com a geometria para fazer justamente análises de clash detection, tá? Já no formato 4, a gente tem o FC4, a gente tem o Reference View, que é usado para também esse propósito, tá? Na hora de exportar ali do Revit, a gente vai ter algumas opções, mas basicamente no mercado hoje, ou vai ser pedido um dos dois. Se alguém te pedir o 2x3, vai ser o CV2, e se alguém pedir o 4, vai ser o Reference View, tá? Qual 4 ele tem mais recursos para gerar geometria, tá? Então, por exemplo, um cilindro no 2x3 é representado como com diversas faces planas. Então, fica aqueles cilindros prismáticos, né? E já o IFC4 ele consegue exportar uma formação, uma superfície cilíndrica como um cilindro, tá? Então, isso é interessante porque economiza, diminui, otimiza o tamanho do arquivo, né? O arquivo não fica tão grande. Outra coisa importante do 2x3 para o 4, a gente tem uma classificação de objetos diferentes e mais abrangente. Como assim diferente?
Às vezes, um objeto que está classificado de uma determinada forma no 2x3, no 4 ele é classificado, pode ser classificado ligeiramente diferente. Tá? Então, é importante, na hora de exportar, saber qual é o formato que você vai usar, se o 2x3 ou 4. Tá? Quando que a gente usa o IFC? Né? Normalmente, o IFC é importante quando a gente está trabalhando com ferramentas de diversos fornecedores. Então, você está lá num projeto e tem, por exemplo, um projetista usando ArchiCAD, AutoQI, outras ferramentas de outros fornecedores que não da Autodesk, e pode ser feito assim. Ou então, pode ser que acontecer que todos estejam usando Autodesk, mas a pessoa que está fazendo a compatibilização, extração de quantitativos, está usando uma ferramenta que depende do formato IFC. Então, vai ser necessário gerar o arquivo no IFC, tá? Né? Outra coisa importante, quando eu exporto o meu modelo para o IFC, normalmente eu tenho que definir o que eu quero exportar. Fábio, mas não exporta tudo? Não, não exporta tudo. E exportar tudo também não é um bom caminho. Por que não é um bom caminho? Porque você pode exportar coisas desnecessárias, tá? E aí você vai gerar um arquivo muito grande com um monte de informação inútil, tá? E isso pode gerar problemas, né? Até para você, né? Porque se você tem um arquivo que metade da informação é desnecessária, talvez ali na hora de converter você podia ganhar, sei lá, 10, 15 minutos, em vez de perder meia hora, você gastou 20 minutos para fazer a conversão. Então, isso é importante ter isso em mente, tá? Então, sempre que eu for exportar ou importar um arquivo IFC, eu preciso prestar atenção nas configurações e para que eu quero fazer. Normalmente, em etapas iniciais, eu posso exportar só a geometria, porque é isso que vai contar, e depois, conforme o projeto vai evoluindo, aí pode aumentar a demanda. Ah, não, agora a gente precisa de mais parâmetros. Isso é bem normal de acontecer, tá? Bom, como é que a gente vai usar o IFC dentro do Revit? Tá? A interface de importação, né, e exportação de IFC, principalmente de exportação de IFC do Revit, apesar de ser um comando interno ali na interface, ele é atualizado como se fosse um plugin. Então, o exportador de IFC não depende de uma atualização do Revit para ser atualizado. Ele vem separado. Então, você pode ir lá na página. Antigamente, você ia lá na página na loja de plugins para baixar. Hoje, você vai no seu account, tá? E você baixa a atualização do exportador de IFC. Então, importante manter atualizado. Normalmente, pode ser interessante você saber a versão que está sendo utilizada para garantir que não vai ter nenhuma diferença na hora de exportar, principalmente quando você está trabalhando com várias máquinas, né? Então, eu estou usando uma versão mais antiga, dá uma diferença da exportação mais nova. Normalmente não, mas sempre é bom garantir para evitar surpresas desagradáveis, tá? Então, isso aqui é uma coisa bastante importante. Tá? Então, quando a gente vai usar um arquivo IFC, a gente tem duas opções dentro do Revit. A gente pode usar o link IFC, que é como se fosse eu faço o vínculo dentro do Revit apontando para o arquivo nativo do Revit, do IFC, perdão. Outra forma de fazer é eu usar o Open, ou seja, eu vou abrir o arquivo e vou salvar ele num formato RVT e eu vou usar este arquivo convertido para fazer os meus links no meu Revit, tá? Aqui, quando eu montei essa apresentação, ele só convertia o 2x3 no caso do Open,
mas eu já fiz uns testes nas versões mais novas e parece que ele já está convertendo o IFC4. Eu preciso fazer uma confirmação, mas parece que também já está fazendo a conversão. Importante saber que em qualquer uma das duas situações, o Revit automaticamente, num ele gera automático com o arquivo RVT, tá? E no outro eu salvo o IFC como RVT, tá certo? Então, essa é a forma que normalmente a gente faz. Aqui eu acho que eu vou abrir o Revit Deixa eu 24 perguntar para aqui, mostrar. Fábio, uma Ah, coisinha. sim. O IFC4, ele está a partir de qual versão do Revit? Na verdade, ele não tem uma versão específica, Não? porque ele foi Hum, desenvolvido, tá, em paralelo com o Revit. Então, você tem o IFC4. Eu acho que hoje, se você for no Revit 20 ou no 19, você consegue exportar IFC4, tá tá? bom. Mesmo nas versões antigas. O que que é importante para que eu consiga exportar? Que o meu plugin esteja atualizado, tá? Tá, obrigada. Então, deixa eu aproveitar aqui, eu vou abrir um modelo só para mostrar, né? Porque eu fiquei falando das coisas, mas aí, entre falar e saber onde ficam as coisas, tem um caminho bem diferente aí, né? Então, vamos lá. Quando eu falo do plugin, eu venho aqui no Export e aqui no IFC aqui, é este cara aqui. E vocês estão vendo aqui, ó, que esse cara tem um número de versão, por exemplo, esse é o 24.2049. Então, esta é a versão do plugin do IFC para esse Revit. Essa é a última versão do 24, tá? E quando eu quero abrir aqui, eu posso usar o comando open. Então, eu vou pegar um arquivo IFC e abrir e salvar como um Revit, tá? Normalmente, eu tenho algumas configurações que eu tenho que fazer. Uma configuração importante é você ter um template que vai ser usado para trazer o IFC dentro. O que, que precisa ter nesse template? O melhor é que ele esteja bem vazio, porque você não vai precisar, ele vai gerar geometria, ele vai criar as coisas dentro. Então, não tem necessidade que esse template tenha coisas. Ele pode ser um template bem vazio mesmo, tá? Pode pegar um arquivo, dar purge em tudo e salvar como template e usar esse cara como template para conversão. E aqui, quando eu venho. Opa, tem que sair dessa vista, né? Vista de planta não vai dar para trazer um IFC. E quando eu quiser fazer um link IFC, eu vou vir aqui e vou carregar. Se eu usar o Manage IFC Links, eu tenho uma aba aqui que eu vou apontar aqui para um arquivo IFC para carregar. Tá bem? Então, isso são as coisas na interface que eu mostrei. Ficou meio corrido, eu sei. Não deu para mostrar muito, mas como vai ficar gravado, vocês vão poder ver e dar pausa. Senão não dá tempo da gente terminar aqui todas as coisas que eu tenho para falar. Tá? Então, uma coisa importante aqui, quando a gente faz um link IFC, ele gera um arquivo no formato RVT e ele vai colocar no final do nome do arquivo .ifc.rvt, tá? Caso tenha alguma necessidade, por exemplo, às vezes acontece, deixa eu mostrar aqui na próxima slide, você faz a conversão aqui, o link FC, e aparece esses sólidos aqui na frente das janelas, esses sólidos aqui e nos ambientes, tá? Então, o que, que são esses caras aqui? Tá? São entidades do IFC que são convertidas e viram geometrias no nosso arquivo RVT. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu ver uma coisa. Tá. Então, eu vou fazer a conversão do meu arquivo e vou salvar esse RVT.
Uma coisa muito importante, pessoal, quando vocês usam o link IFC, o computador de vocês tem que ter memória suficiente para que tem que ter memória suficiente para o modelo que vocês estão tem aberto, mais memória para fazer a conversão. Então, se você tem arquivos assim muito grandes, pode ser que você tenha problemas com o link FC, tá? Eu já tive uma situação que a máquina não conseguia fazer sei lá, ela ficava 1 hora fazendo a conversão e no fim não terminava, por quê? Porque não tinha memória RAM para fazer a operação, tá? Então é muito importante prestar atenção, ir lá no recurso do sistema do Windows e ver como é que está a ocupação de memória quando está fazendo a conversão, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho dessas coisas que apareceram aqui. Então, eu tenho os rooms ele é convertido com geometria, tá? E os openings, que são as aberturas de janela, de portas, também são convertidas como geometria, tá? Então, se eu quero usar o link FC, das duas, uma. Ou eu venho aqui e descubro, normalmente eles estão como generic models, e desligo eles, a subcategoria deles, correspondente a eles, tá? Essa é uma opção. Ou então eu posso abrir o arquivo convertido RVT e deletar esses caras, tá? São os caminhos que normalmente, quando eu passo por essas situações, eu faço. Tá? Quando eu uso o OpenIFC, aí é um pouquinho diferente. Eu vou abrir o arquivo, salvo, ele vai fazer o processo de conversão. Então, toda a memória do computador vai ser dedicada só para aquele processo de conversão. Eu não preciso manter nenhum arquivo aberto para fazer isso, tá? E depois eu salvo como um arquivo RVT, tá? Normalmente, se eu quiser usar esse modelo convertido, aí eu vou dar um link route para fazer isso. Isso pode ser interessante, esse approach pode ser interessante quando você tem uma equipe que tem, por exemplo, computadores não tão poderosos, não com tanta memória, e você não com uma máquina com mais poder de processamento faz as conversões e disponibiliza os arquivos convertidos para os outros usuários. Uma coisa diferente aqui que no caso os rooms e spaces eles vêm como entidades normais do Revit, ou seja, objetos que são tridimensionais, mas não são visíveis, são entidades do Revit, eles não são geometrias, tá? O caso dos openings pode acontecer de vir como sólidos, tá? E se eu uso o arquivo convertido, eventualmente eu vou conseguir usar o Shared Coordinates. Quando eu faço o link FC, ele vem na posição que tem que vir, tá? Como se fosse um origem para origem, eu não consigo criar um sistema de coordenadas dentro do link IFC, tá? Aqui, algumas coisas importantes, né? De novo aqui que ele pode ser aberto no editor de texto, tá? Normalmente, na minha experiência, o arquivo RVT de um arquivo IFC, se ele tiver, por exemplo, 100 mega, o arquivo RVT, de maneira geral, é maior, tá? Podendo ser muito maior. Eu já peguei um IFC de 350 mega e o RVT final ficou com 1.5 giga, tá? E foram, não sei se 12 horas de conversão, tá? Então, o que fazer nessa situação? Pessoal, quando acontece isso, você vai pedir para a pessoa que exportou dividir esse arquivo em arquivos menores, porque senão fica inviável. Imagina, toda semana ou cada 15 dias você receber um arquivo desse e vai um dia inteiro para fazer a conversão só da arquitetura. Complicado, tá?
Aqui é um exemplo de um tempo e aqui um exemplo mais ou menos de tamanho de arquivo, tá? Então, aqui eu ponho que precisa até de 16 GB, mas, por exemplo, no caso lá daquele arquivo que ficou final de 1.5 GB, com menos de, sei lá, 48, 64 GB, não teria feito a conversão, tá? Não, pelo menos de uma maneira razoável, tá bem? Algumas características, né? Se eu faço link, eu faço open, como o motor de conversão é diferente, eu posso ter diferenças de tamanho. Nada absurdo, mas às vezes não vai dar exatamente o mesmo tamanho, tá? Outra coisa importante é qual o nível de detalhe geométrico, né? Então, por exemplo, se eu exportar com alto nível de detalhe, lógico que também para fazer a conversão de volta vai ficar mais demorado, tá? Então vamos lá. Onde que é isso? O que é isso que eu estou falando? Deixa eu mostrar aqui no Revit para vocês. Se eu vier aqui na exportação, dentro do setup de exportação, por exemplo, aqui em Level Detail, eu posso pôr aqui o nível de detalhe da geometria. Quanto mais alto, mais tempo leva, né? Por quê? Porque ele vai gerar mais faces, mais superfícies, no caso do 2.3. Tá certo? Então, vou voltar ali para a apresentação. Né? Então, algumas informações importantes no caso de usar arquivos no formato IFC, tá? A gente pode ter alguns inconvenientes, por quê? Porque as superfícies curvas, elas são geradas com triangulações, né? Com os meshes. Então, aqui está, assim, sem o Teamline ligado, né? Olha, você vê que tem algumas distorções aqui, e aqui com as linhas finas dá para ver todos os triângulozinhos, tá? E isso, lógico, que vai atrapalhar o documento que você quer criar. O que muitas vezes o pessoal faz para contornar esses problemas gráficos? Pode parecer estranho, mas às vezes a gente pede plantas CAD dos pisos para gerar as plantas e a gente oculta a geometria e usa a planta CAD do arquivo em vez do modelo para gerar a documentação, não para modelar. Para modelar a gente usa o 3D porque a gente vai ter mais precisão, mais qualidade, mais controle de qualidade sobre o que a gente está fazendo, né? Principalmente ver elevações, alturas, essas posições, né? Tá. Outra coisa que é um pouco chato do uso de FC é que às vezes, quando eu faço uma conversão, os materiais não vêm ou vêm numa representação ruim e aí eu fico com o objeto aqui, sei lá, esse prédio todo cinza, tá? Quem tem um plugin que ajuda aqui na conversão e melhora a aparência é o pessoal da ArchiCAD, né? Que pelo menos aqui em Porto Alegre é bem comum a gente interagir com o IFC vindo do ArchiCAD. Então, para fazer a conversão, eu uso o plugin que melhora a conversão. Por exemplo, aquelas aberturas não vêm como aberturas, ficam ocultas. Então, me poupa um tempo de conversão. Tá certo? Então, aqui a gente encerra um pouquinho sobre essa interface e dos modelos e vamos começar a falar um pouquinho da parte de exportação, né? Então, quando a gente vai pegar os objetos que estão no nosso modelo do Revit, né? Ele tem que ir assim, o que é uma categoria no Revit é uma classe no IFC, tá? E normalmente as classes sempre começam com IFC alguma coisa. Então, algumas são bem básicas, né? Bem fáceis, né? Paredes vira parede, porta vira porta.
Agora, alguns são meio aqui, né? Agora, alguns são meio estranhos, né? E aí eu tenho que saber. Por exemplo, eletrodutos vira um cable carrier segment. Ué, que estranho, né? Mas isso aqui não é para eletrocalhas? Sim, essa classificação serve para eletrodutos e eletrocalhas, tá? Então, como é que eu diferencio isso no caso da minha exportação, se eu quero diferenciar? Então, aí eu tenho uma segunda informação que é o tipo do IFC. Então, eles estão na mesma classe, né? Cable tray, que seriam as eletrocalhas e os eletrodutos. E aí eu tenho uma informação extra no meu IFC para diferenciar quem é quem, tá? Essa configuração de exportação eu tenho que fazer lá no Revit e fazer o apontamento, tá? Então, na hora de exportar, a gente tem esta tabelinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês onde que está lá no Revit. Eu venho aqui, exportar, aí aqui embaixo, ó, IFC Options, e eu tenho essa tabelinha aqui, tá? E aqui eu posso salvar ou eu posso carregar um arquivo TXT que tenha todos os objetos. Uma coisa importante, pessoal, se você tiver uma tabela montada para o Revit em inglês, ela não vai servir para o Revit em português e vice-versa. Ou seja, o exportador que você for usar, o arquivo de exportação que você for usar, vai depender da língua que você estiver usando o Revit. Tá? Então, por exemplo, se você receber um arquivo de configuração de exportação para o Revit em inglês, pelo menos na hora de exportar, você vai ter que abrir o Revit em inglês para poder exportar usando aquela tabela, aquela configuração de exportação. Tá? E a tabela tem esse formato aqui e os campos são separados por um tab. Dá para editar no Notas, tá? E dá para salvar essa configuração, né? E aqui a gente vai ter todas as categorias do modelo que eu usei na hora que eu estava gerando essa tabela. Se eu tiver algum arquivo DWG como link ou importado, todas as layers dele vão aparecer relacionadas aqui. Minha recomendação, vai lá e deleta essas linhas, porque você não vai precisar dessas linhas para uma próxima exportação. Por quê? Porque provavelmente o AutoCAD que você estiver usando vai estar usando outras layers, e aí não faz sentido nenhum você ter configurações ali. Além do que, o arquivo fica bem maior. Tá? Outra coisa que tem já desde o Revit, deixa eu lembrar, 2018 ou 2019, é esse Interoperability Tools, tá? Acho que é 2018, né, que saiu, Cláudio? Não lembro É, exatamente. talvez até antes, viu? 2017? É, pode Talvez. ser. É, já tem um tempo, né? Uhum. Então, aqui, esses dois caras aqui servem para a gente definir a classificação dos objetos que eu quero exportar. Eu vou definir essa classificação onde? Normalmente no editor de família. Aí eu vou especificar qual a classe desse cara aqui, tá? Então a interface é assim. Eu posso, se eu clico nesse ícone, eu posso marcar todas as categorias de classificação que eu quero. Eu normalmente só uso o IFC, aqui no Brasil, só o IFC é o mais comum, né? Os outros não seriam comuns. Se a NBR fosse cópia fiel da Omniclass, a gente até poderia usar a Omniclass, tá? Então eu mudo aqui, aí quando eu mudo aqui, muda a quantidade de ícones aqui, né? Porque aqui cada ícone corresponde a uma classificação, sobra só a classificação do IFC, tá? E aqui
eu tenho alguns comandos que eu posso escolher, né? Então, por exemplo, se eu marcar aqui, significa que ele só vai atribuir o valor se aquele campo estiver vazio, se o parâmetro estiver vazio. Se, se a família já tiver um preenchimento e eu não quero sobrescrever, é bom deixar esse cara assim, tá? Posso ter valores diferentes para tipos diferentes de família? Sim, posso ter valores diferentes para cada tipo de família. É um parâmetro de tipo, tá? E aí, na hora de procurar, aqui em cima eu escolho se é o IFC 4 ou 2x3, e aqui, se eu souber, eu vou digitando quem é. Importante, essas classes são em inglês, então não tem jeito, aqui não tem o que fazer. É em inglês mesmo, tá? E o que ele faz? Ele cria um parâmetro com essa sintaxe, né? IFC Sport S, e aí ele põe aqui a classe do IFC e ponto o tipo do IFC, se tiver escolhido um tipo. Tá certo? Seguir, tá? Aqui, a partir do Revit 23, a gente tem novos parâmetros. A gente pode fazer uma classificação diferente sem necessitar do Interoperability Tools, tá? Então, o Interoperability Tools ajudou muito até agora, mas nessas últimas versões a gente tem recursos mais interessantes, tá? Então, o que a gente tem agora? Todas as famílias, a partir do Revit 23, eu não sei dizer se o Revit 23 sem atualização já tem esses caras. Eu não lembro, tá? Mas eu sei que a última atualização já tem, e ele tem, por default, dois parâmetros, que é esse Export Type FCS e o Type FC Predefined Type. Esses dois caras, eles vão receber a mesma informação, tá? Só que quando eu clico aqui nesse campo, deixa eu entrar aqui, vamos pegar, vamos supor, esse cara aqui, se eu vir aqui no Edit Type dele, olha lá, eu tenho esse parâmetro, e aí quando eu clico nesses três pontinhos, tem essa interface. Pessoal, para quem já tentou achar a classificação do IFC, só de ter aqui as opções disponíveis, que era o que o Interoperability Tools fazia, isso aqui, pessoal, economizar um tempo absurdo. Porque o site da Build Smart, apesar de ter as informações, pelo menos até as últimas vezes que eu dei uma procurada, ele não era muito amigável, tá? E se eu mudar aqui para outro formato, tá vendo? Mudam as classificações aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui e falar que esse é uma porta, aí qual tipo de porta? Ah, eu vou pegar, sei lá, essa aqui, trapdoor. Ok. Tá vendo que ele já preencheu os dois? Ele preencheu o tipo de exportação, né? A classe de exportação e o tipo dele aqui para mim, tá? E eu consigo fazer essa exportação. Como eu estou no editor de tipo, significa que todas as instâncias desse cara aqui, na verdade isso aqui é um freezer, né? Não, é porta, vão ser exportados como porta, tá? Só que uma coisa legal que tem nessas versões mais novas é que eu tenho também esses mesmos parâmetros por instância. Então, o que eu posso fazer? Todos esses caras vão ser exportados como porta, mas este cara específico, esta instância, eu quero exportar como janela. Então, eu vou lá e vou exportar esse cara como janela. Então, olha só que interessante que dá para fazer. Eu consigo exportar todos os objetos de uma família com uma classificação, porém, um objeto específico numa classificação diferente. Lógico, pessoal, isso não faz muito sentido, porém, isso aqui permite que você possa fazer outras coisas, né? Você não fica tão engessado, tá bem? Então, aqui o que eu falei dos parâmetros de tipo. Outra coisa interessante é que aqui temos esse parâmetro export to IFC, onde eu posso controlar se eu quero ou não exportar ele.
Então, eu posso pegar uma instância e falar, esta instância não é para exportar. Pode exportar todos os outros, menos esse cara. Tá? E outra coisa interessante é esse número do identificador. Isso aqui o Revit vai gerar automático para você. E para que serve isso? Ah, se o cara falar para você, olha, o cara fez lá o Clash Detection. Olha, o objeto 3RKBG7M, tal, tá com problema de clash no seu modelo. Tem que mexer nele. Você tem que localizar esse objeto. Como você pode achar, né? Se você tem essa informação, você põe a informação e procura o objeto por essa informação, por exemplo. Então, é uma forma de agilizar a pesquisa e localização de objetos quando você receber um relatório de alguém que está manipulando os IFCs, tá? E, por outro lado, também pode ser um caminho ao contrário. Você pode informar para quem vai fazer uma determinada atividade, assim, olha, eu queria, esse objeto aqui tá com, eu estou com dúvida no entorno dele. Ah, então você dá uma referência também para quem estiver fazendo a avaliação, tá? Vamos lá. Então, próximo, né? Se eu for fazer a exportação, normalmente eu vou abrir aqui a interface. Pessoal, o que eu gosto de fazer e que eu costumo recomendar, tá? Criem uma vista 3D, né? E nesta vista, deixem visíveis somente os objetos do seu projeto. Então, nessa vista 3D, você esconde link de Revit, link de FC, link de AutoCAD, todo e qualquer link. Deixa só os objetos do seu projeto que devem ser exportados, tá? Isso ajuda bastante. Então, por exemplo, eu não quero exportar a vegetação, oculta a vegetação. Ah, eu não quero exportar os carrinhos. Ah, oculta o carrinho. Ah, eu não quero exportar as pessoas. Oculta as pessoas, tá? Então, isso são coisas que vão facilitar a vida de você. Ah, Fábio, mas por que eu tenho que fazer isso? Pessoal, tempo, né? Quanto mais objetos eu exportar, mais tempo vai levar e eu vou ficar ali sem poder usar o computador, tá? Então, vamos otimizar as coisas aí, tá? Então, aqui, quando eu venho lá no modificar setup, né? Eu entro aqui nas várias abas aqui. Essa primeira, basicamente, eu defino qual que é o setup que eu quero usar. Se eu forçar aqui um setup, muitas vezes eu não consigo alterar as outras configurações. Então, muitas vezes eu vou escolher o in session. Eu posso até escolher, eu quero o 4 Reference View Building Service, aí ele vai carregar as principais opções, e aí eu volto para o In-Session Setup e ele libera. Ou eu venho aqui, ponho o Reference Building Setup, ele vai pegar algumas premissas, mas ele não bloqueia as configurações, né? Aqui no segundo, isso aqui é interessante, porque eu posso usar esse comando, se eu tiver numa vista 3D, eu posso exportar somente os objetos visíveis na vista. Eu particularmente gosto muito de usar isso, tá? Isso aqui de incluir os elementos de aço, eu andei tendo problemas com alguns projetos que não têm elementos de aço na hora de exportar, estavam dando crash. Aí eu passei a desmarcar eles se eu não tenho esses elementos no meu projeto, tá? E aqui, eventualmente, se eu quero exportar alguma coisa. Aqui no Linked Files, tem um comando muito interessante que é coisa do Revit 24. Deixa eu mostrar aqui. Né? Que tem o quê? Eu posso exportar os links como arquivos separados. Então, se eu tiver arquivos de RVT vinculados, eu posso exportar eles como IFC separados. Ou existem essas outras duas sequências aqui, duas opções, que eu posso exportar todos como um arquivo só, tá? Recomendo fazer teste. Faz tempo que eu não faço teste de exportação de arquivos com muitos links, tá? Acredito que deva estar funcionando,
Mas ano passado, exatamente um ano atrás, quando saiu a versão 24, eu testei essa função e dependendo do modelo funcionava ou não, tá? Mas se passou um ano, eu não tive que fazer isso, né? A gente não tem lá no escritório também projetos no 24 e eu até falei para o pessoal, daqui a pouco já melhorou, experimenta, né? Atualiza. Por isso que é importante atualizar o exportador e verifica se está funcionando. Esse é um recurso foi muito desejado, muito pedido, inclusive por mim, tá? Então, tá lá. Próximo. Aqui vai ser o tema da nossa próxima apresentação, é que como eu exporto as informações, os parâmetros, tá? Então, os property sets, na verdade, são os conjuntos de parâmetros que eu exporto. Normalmente, a gente escolhe o Common Properties. Se eu escolher esse primeiro, todos os parâmetros do Revit vão para o IFC. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque, de novo, pode ter informação desnecessária, né? Aqui para quantitativos, materiais, eu posso criar uma tabela para exportar ou posso criar arquivos de mapeamento de parâmetros, tá? Isso tudo, se quiserem ver, daqui 2, 3 semanas, por favor, se voltem novamente, porque eu vou explicar isso. A parte do nível de detalhe eu já falei, que é para controlar o detalhe da geometria, né? E aqui a gente tem mais algumas outras possibilidades de mexer na exportação, tá? Então, cada um desses tem uma funcionalidade. Eu vou dizer que em 99% das vezes você não vai precisar mexer nisso. Normalmente, se tem alguma coisa que precisa disso, vai vir uma solicitação do coordenador de projeto, tá? Próximo aqui, qual o sistema de coordenadas que eu vou usar e qual o site que eu vou usar. O que é o site? Tá? O site, pessoal, é isso aqui. Quando eu venho aqui, location, site. Então, se eu tiver mais de um site, eu escolho qual posição que eu quero usar para fazer a exportação, tá? Por que isso é interessante, pessoal? Antigamente, se eu quisesse mudar o site do IFC para fazer a exportação, eu tinha que entrar lá no location, definir o site como o default para poder fazer a exportação do site naquela posição. Normalmente, cada site define uma posição diferente do arquivo, tá? Por que a gente faz isso? Vamos supor que eu tenha uma torre, um projeto de uma torre, e eu tenho um empreendimento que usa aquela torre 4, 5 vezes. Então, eu preciso ter 5 sites, uma para cada posição, né? Vai dar o deslocamento necessário para posicionar esse cara. E se eu não mudar o site, quando eu carregar esses arquivos no IFC, as 5 instâncias vão cair exatamente no mesmo lugar, tá? Mais um pouquinho. Tá. Então, algumas coisas para prestar atenção, né? Quanto mais informação, mais tempo vai levar e maior vai ficar o tamanho do arquivo, né? Se eu for exportar os links, se eu exportar como arquivos separados, vai ser mais rápido. Se eu exportar tudo como um arquivo único, vai demorar mais tempo, tá? Antigamente, se eu queria gerar um IFC único, normalmente eu tinha que pegar os links de RVT, dar bind para poder exportar. Mas não era um processo muito eficiente. Em algumas situações, para dar bind em um link, era o tempo de exportar o IFC. Então, vocês imaginem o tempo que poderia levar. Tá certo? Bom, pessoal, agora vai sobrar certinho 10 minutos. Vamos para as perguntas. Por favor, quiserem perguntar pelo chat ou pela
abrir o microfone e fazer É, perguntas, não tem podem problema. ficar à vontade para perguntar. Acho mais fácil vocês abrirem o microfone, tá? E perguntarem. Ficar mais eficiente, vocês podem explicar melhor, né? E fiquem à vontade. Eu tenho uma perguntinha. Opa, pode perguntar, Ivo. Boa noite aí, obrigado pela disponibilidade aí, foi muito bom a palestra. Boa noite, Ivo. É sobre até um assunto que você falou aí, que é o IFC Export S. E Hum, ele está relacionado também com aquela massa que fica ali nas portas e nas janelas, né, quando eles vêm do ArchiCAD. É isso aí. aqui, você diz? Ah, É, não. Ah, entendi, entendi. é aquele lá que você Naquele mostrou outro. lá no começo mesmo. Deixa eu E ver aqui acontece se o eu acho o seguinte, slide. é, Hum, aqui, como eles acabam vindo, né? Agora eu fiquei sabendo que tem um plugin que talvez a gente consiga evitar esse trabalho, mas a uhum, maneira que a gente encontrou aqui de tirar ele do caminho é através de um filtro, né? Porque categoria também não dá certo, porque a gente usa outras categorias iguais que são parecidas. sim. E daí a gente É, acaba criando um filtro, né? E daí então. acontece o seguinte, esse filtro, dentro de um template, quando ele vai passar para um próximo projeto, Hum. esse parâmetro IFC, ele não funciona para o próximo projeto, porque ele é um outro, na Ah, verdade. ele gera um outro share parâmetro. Sim. E daí eu queria saber como é que eu faço para contornar isso, para mim não ter que todo projeto eu ir lá no filtro e tirar aquele parâmetro que estava lá Uhum. e colocar um que é a mesma descrição, só que é aquele que funciona, que eu tiro do arquivo Uhum. IFC que veio da arquitetura, entendeu? Aí eu queria Uhum. saber, até eu não fiz um teste, Olha, eu não sei se ele está lá dentro do template quando você abre o UFC, porque às vezes a gente ele abre vem. Toda vez que diferente. você converte, ele cria um arquivo de parâmetros compartilhados, tá? Certo. Então, o que você poderia fazer daqui a pouco seria carregar esse arquivo como um parâmetro de projeto, só para ele constar lá, e depois, na hora que você usa outro arquivo, substitui por esse novo arquivo do share coordinates, do share parâmetro do arquivo convertido, tá? Esse é um caminho. O caminho que eu normalmente sempre fiz, né, mas eu nunca tive projetos que não valeram a pena fazer isso, era abrir o arquivo convertido e deletar esses caras, tá? Sim. Desde que o Revit entenda que aquele arquivo IFC ele é uma conversão daquela versão, ele não vai refazer a conversão, entendeu? Então você pode editar o arquivo convertido e salvar, que ele não vai perder essa conexão, entendeu? Entendi. Perfeito, então. Valeu, obrigado, hein? Tá. Aqui a Juliana tá perguntando se tem links, né, de unidades, e aí você tem espelhados e copiados por pavimento. Tá. Uma coisa importante, Juliana, quando você tiver que exportar IFC, nunca espelhe vínculos, porque o IFC não aceita vínculo espelhado. Você vai ter que criar uma unidade par e uma unidade ímpar dentro do Revit. Vai ter que criar um link para cada um. Esse é o primeiro passo, tá? E normalmente o que eu tenho feito é exporto como links separados. Então, por exemplo, eu tenho ali todos os meus links criados, exporto, seleciono aquela opção de se exportar como link separado. E aí uso ferramentas de merge, né, para agrupar todos os IFCs num mesmo arquivo, tá? O bind não é um caminho muito eficiente, tá? Demora muito, dá bem mais trabalho. Tem outra pergunta aqui? Ah, a Juliana Aqui, agradeceu. Ok, Juliana. sim. O 4x3, né? É, Sim, o que acontece da versão 4? A versão 4, o foco é
a parte de infraestrutura. Então, tem muitas classes, inclusive o próprio Revit, ele recebeu várias categorias que são específicos para infraestrutura. Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, se eu vier aqui dar um VV aqui, né? Opa, deixa eu tirar o view template aqui. Se eu vier aqui, ó, vocês vão ver abutments, bearing, bridge cables, tudo isso aqui, por exemplo, são de infraestrutura. Então, se eu desligar aqui, lógico que vão sobrar algumas que são normais, mas, por exemplo, essas aqui, tirando essas que eu estou desmarcando, tá? Essa parte de estrutural é comum, tá? Mas essas aqui que sobraram marcadas, essas são específicas de infraestrutura, tá? Então, normalmente esses caras, você recebe objetos dessas categorias quando você pega, por exemplo, um arquivo, por exemplo, de uma ponte que foi gerada no InfraWorks e traz para dentro do Revit. Aí vai vir nessas classificações, por exemplo, tá? IFC, Exporter. Perguntando Tá. se exportar para o Naves e do Naves para o IFC. Então, eu nunca fiz isso, já vi que existem plugins para fazer isso, teria que testar, tá? Porque normalmente você aí tem dois processos de conversão. Então, isso aí, vamos dizer, já já na hora que você exporta para o Naves, você já dá uma, vamos dizer, uma limitada na quantidade de informação que vai, né? Então, tem que tomar cuidado para ver se você não está você, sei lá, arruma uma facilidade complicando outra, tá? Se eu não me engano, se você procurar pelo Google Merge IFC, você vai te levar para um site que é gratuito ali, você pode fazer as conversões, tá? Mais alguma pergunta? Ah, e o Vitor está perguntando. Não, infelizmente não cheguei a Ah, fazer esses testes não do 4.3, tá? Na verdade, o 4.3 é relativamente novo, então tem pouco tempo como eu não tenho demanda de 4.3, normalmente meu dia a dia eu trabalho muito na parte de edificação, então realmente eu nunca passei por essa situação, tá? Não posso te dizer nem que sim, nem que não, tá? Mas como está desenvolvendo, eu acredito que, se a versão atual não está funcionando, né? Sei lá, estamos aqui eu nem mostrei aqui, né? Estamos aqui na 24.2.0.49. Talvez quando tiver na 24.3 funcione, tá? Tá. Pergunta do Diego: quais os motivos que podem fazer com que o IFC não abra com geometria completa em outros softwares diferentes do Revit? Aí pode ser um problema da conversão do outro software para geometria, tá? Mas eu também já tive esse problema de receber IFC de algumas ferramentas e quando eu trago para dentro do Revit, eu não consigo ver nada, tá? Então, é como se eu abrisse um arquivo, vamos supor aqui, é como se fosse assim, eu vou pegar um projeto aqui, aí eu vou lá no 3D, né? Sei lá, vamos lá no 3D e não tem absolutamente nada, né? Ó, tá vazio. Porém, se eu fizer uma área aqui em volta da origem, vão relacionar todos os elementos. Então, o que que ele faz? Ele consegue criar as entidades dentro do arquivo, mas não consegue gerar a geometria dos objetos. Provavelmente por alguma inconsistência, talvez sistema de coordenadas, alguma coisa assim, e aí ele não consegue gerar os objetos, tá?
ó, Ana, tá, tu queria exportar curtain wall como um objeto único. O problema é que ele não é um objeto único, né? Quando eu faço uma curtain wall, né? Quando eu faço uma curtain wall aqui, eu tenho esse objeto aqui, mas ele é um grupo de objetos, né? Individualizado. Então, eu não consigo imaginar que seria possível, porque na verdade esse objeto chamado curtain wall, ele não tem geometria. É assim que eu entendo, né? Ah, entendi. Tá. Tem gente que faz isso mesmo. Existem algumas situações que podem ser interessantes, por exemplo, usar curtain wall em vez de uma janela, principalmente naqueles encontros laterais, né? Então, por exemplo, eu tenho uma vidraça que ele vem e faz o L, aí o curtain wall vai ser mais eficiente, tá? Mas aí você pode pedir para que ele exporte todos os objetos como window, objetos de parede, entendeu? Classifique aquela curtain wall como windows, porque aí pelo menos, mesmo que venha montante, painéis, tudo como objetos separados, a classificação de janela, e se você precisa criar filtro, alguma coisa, vai estar nessa classificação. Tá certo? A gente chegou aqui nas 8 horas, em ponto, Cláudio. Deixa eu ver aqui se tem Legal, mais uma gente. pergunta do Victor aqui. Na camada das paredes, tá. Nas camadas das paredes, normalmente, se você quer exportar separado, minha recomendação, se é uma parede composta, né? Transformar em partes, né? Então tem o comando de partes aqui, e aí você. Oh, deixa eu ver se. Essa aqui. Agora ela já virou uma parte, tá vendo? Não é mais uma janela, não é mais uma parede. E aí, na hora de exportar o IFC, para aqui tinha algum lugar. Antigamente tinha algum lugar que você tinha opção, como exportar partes, mas você pode mapear aqui, exportar, configuração. Então você vai vir aqui embaixo, né? Parts, e vai dizer como que você quer exportar, como paredes, outras coisas. Tá bem? Bom, pessoal, a gente está no limite do nosso tempo. Agradeço a participação de vocês. Podem mandar perguntas lá no fórum, né, no fórum do Revit. Eu Tá. ou outro vai poder responder, tá? Eu Estou à coloquei o link disposição. aí para vocês, pessoal. Quem ainda não conhece os fóruns, né? A gente tem lá os fóruns de ajuda aos usuários, que todos podem responder, é aberto, né? E Uhum. aí o Fábio depois dá uma passada lá esses dias para ver se tem alguma pergunta, né? E ele responde para Ah, sim. vocês, e além de que outro usuário pode responder também. Fiquem à É, vontade. Tá? existe a possibilidade de vocês me mandarem mensagens privadas, mas não é legal porque normalmente a dúvida de vocês provavelmente vai ser a dúvida de mais pessoas. Por isso que é legal do fórum vocês fazerem uma pergunta aberta, porque aí a gente está ajudando não só você, mas também qualquer outra pessoa no futuro que tenha a mesma dúvida. Tá bem? Exatamente. Essa é a riqueza do fórum, né? O compartilhamento de perguntas e respostas, né? Porque a sua pergunta já pode estar sido respondida lá, então ela já está como uma solução aceita, né? Você pode fazer a pesquisa sobre aquela pergunta, se já foi respondida na parte de cima ali do post, né? E a solução fica compartilhada com outros colegas, né? Muito obrigada, Tá. pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma novidade aí. Foi bem interativo, bastante perguntas, né? Obrigada, Fábio, por preparar essa apresentação.
E a gente se Exatamente. vê na segunda parte, que ele vai detalhar aqueles detalhes da exportação, né, Fábio? Dos parâmetros, como que faz a Parâmetro. exportação dos É, parâmetros, tá tá? certo? Então, em uma ou duas semanas, a gente vai colocar o aviso lá. Não, duas ou três. Vamos- Duas ou três, desculpa. É, 2 ou 3 semanas, a gente faz a segunda parte, tá. tá? Até mais. Então, pessoal, muito Obrigada, pessoal. obrigado. Até. Tchau, tchau. Até logo.